lá mais uma vez com vocês, Saúde do Futuro. Eu quero deixar um grande abraço aqui para Medra, toda a equipe da Medra, é o nosso patrocinador oficial. Um grande abraço aí também para o Carlos Carreiras aqui da TV Mais e a todos vocês que estão nos assistindo. Hoje tem um grande amigo meu aqui, já já vocês vão conhecer. Vocês vão falar o que tem a ver, né, a pessoa que está aqui agora com saúde. Mas saúde envolve tudo, desde o plano espiritual até o plano material e tudo que envolve a nossa vida, no final gera saúde. Tudo que você faz, tudo que você busca fazer, no final você quer mesmo é saúde. Então é um grande prazer aqui estar com o Bispo Rueda, um grande amigo. Quero que você seja presente. O Bispo Rueda, só para você entender, antes de mostrar o Bispo aqui, ele é teólogo, formado em teologia, abriu um monte de empresas, é especialista muito na área digital aí também. Eu não sei nem, eu comecei a ler o que ele faz aqui e eu me perdi um pouco, como sempre, né? Você vai falar, né, em casa. Mas eu me perdi um pouco, tantas qualidades que ele tem. E por que ele está no programa Saúde do Futuro? Porque ele gere hoje uma das maiores empresas de telemedicina do Brasil e você vai saber daqui a pouco. Bispo Rueda, é um grande prazer estar com você aqui. Wagner, obrigado a todos que nos assistem aqui pela TV Mais. Para mim é um prazer, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, por abrir esse espaço para a gente falar um pouco, né, de telemedicina e um pouco dessa saúde integrada, né, que é o que a gente acredita bastante quando você tem um impacto emocional, físico e também espiritual. Sim. E aí a gente vai entender aqui no decorrer, aqui no nosso bate-papo, né, o motivo pela qual a igreja mergulhou firme, né, fundo nisso, e eu encabecei esse projeto junto com o apóstolo Estevão na Igreja Renascer, numa missão mesmo de levar saúde integral para a vida das pessoas, membros da igreja e contribuintes dos nossos projetos sociais. Que legal. Mas vamos lá. Quem é o Bispo Rueda primeiro? Eu li a listinha do que você já fez, fiquei impressionado. Bom, eu sou desenvolvedor por formação, né, especializado em linguagens para telecomunicações, né, linguagens como FreeSuite e Asterisk. Fiquei muito tempo nesse mercado, trabalhei em grandes empresas multinacionais de tele, né, até na Vivo, na Nextel, empresas que eram à época de ponta, e depois fundei a minha empresa chamada Dotan, que é uma consultoria na área de telecomunicações, software para telecomunicações. Há 5 anos atrás, ao mesmo tempo foi acontecendo no meu ministério, né? Eu era pastor, né? Dirigente de igreja, enfim, eu, minha esposa, todos nós envolvidos, meus filhos envolvidos nisso, e eu comecei a aplicar aquilo que eu conhecia de mercado no dia a dia da nossa igreja, né? Então, por formação eclesiástica, eu sou teólogo e tenho pós-graduação em estudos bíblicos do Novo Testamento, né? Tá. Também fiz uma MBA de gestão empresarial. Agora, como desenvolvedor, eu desenvolvo em várias linguagens, né, de software e hoje mais me comporto, vamos dizer assim, como um analista, né, onde eu analiso aquilo que a moçada, né, mais um projetista, eu faço o projeto, desenho com a moçada e eles desenvolvem ali, né, não fico mais na linha de desenvolvimento. Né. Que legal. Quando que nasceu aí a telemedicina foi quando nós, claro, impulsionados pela pandemia, entendemos que havia um déficit muito grande na igreja. Principalmente na igreja como um todo, né? Sim, na igreja como um todo, todo mundo enclausurado em casa, aquela coisa toda. E à época nós fundamos um teleatendimento pastoral, né? Chama SOS da Vida, está no ar até hoje, qualquer um pode chamar um WhatsApp com atendimento automático, é o 11 3500 1234. 3500 1234. Qualquer lugar do Brasil pode ligar. Qualquer horário, 24 horas por dia, telefone e WhatsApp. 3500 1234. Que legal. Então, esse atendimento, ele visa aquele atendimento emergencial, né? Que a gente até brincou que era UPA espiritual. UPA espiritual. A pessoa ligava tal, e atendia. Então, eu sempre encabecei, desde a saída, vamos dizer assim, da Vivo, projetos que fossem de tecnologia voltados para o meio cristão, não só na nossa igreja, como na rede gospel de rádio e TV, né, que você conhece, já esteve conosco algumas vezes, e fiquei gerindo, né, essa parte da igreja, tanto a parte aí de conexões
satelitais, na época, que fundamos a GospelSat, e depois acabei também gerindo o programa social, né, as nossas frentes assistenciais, o projeto que a gente hoje chama de Projeto Gideão. Né? Olha aí. Por que um bispo está aqui hoje para a gente falar de saúde do futuro? Porque, né, bispo, saúde, ela envolve uma série de coisas, né? Sim. Se a pessoa não estiver bem espiritualmente, também não vai caminhar também, né? Não vai caminhar. Com certeza. Mas você criou todos esses projetos que você tem criado e tal. Agora a pergunta que eu vou fazer, é só para a Igreja Renascer? Não, a Igreja Renascer sempre foi a base, né? Tá. Nosso principal, de fato, cliente, porque sou de dentro de casa, né? E claro que um grande também laboratório. Mas né? a pergunta é meio capciosa, porque eu não sou e sou atendido pela Igreja Renascer. Então. Mas a gente tem, pelo projeto social, projeto Gideão, né? Diversas pessoas, centenas, milhares, na verdade, de pessoas que são atendidas pelo nosso serviço de telemedicina e que eles nunca estiveram na Igreja Renascer. Pelo contrário, são de outros ministérios, outras religiões e simplesmente eles criaram ali uma afinidade com o nosso projeto social. Então, por isso, eles recebem aí uma assistência, que foi aí que veio a inovação. Já que você entrou nesse assunto, isso aí eu estava assistindo vocês pela televisão esses dias e vi você apresentando esse projeto, né? E eu não sei se eu posso falar, mas eu vou falar. Quer dizer que a pessoa hoje, toda a igreja vive de ofertas, né? Sim, dízimo e doações, né? Normalmente, as igrejas, a gente não sabe muito bem o que faz com esse dinheiro. Nem precisa falar, muitos deles usam em prol da própria sociedade. Sim. Mas isso me mostrou uma maneira muito clara e efetiva de usar para a sociedade, porque muita gente vende em telemedicina. Só que a pessoa que hoje oferta no Gideão da Conquista, não é isso? Sim. Aquele que oferta, ele já tem direito a uma telemedicina, ele já tem direito a usar esse programa? Exatamente. Nossa, então, que bacana. O apóstolo sempre primou em a doação por si só, ela não ter apenas, vamos dizer assim, o efeito em quem recebe. Claro que a frente assistencial, ela vai receber. O recurso que você doa vai nos ajudar, vai subsidiar aquela obra. Mas ele sempre pensou muito em como a pessoa que está doando, ela também ser beneficiada. Então, há muito tempo, a gente vem implantando vários tipos de serviços diferentes. Por vezes, anteriormente, a gente dava um brinde ou enviava um símbolo profético. Certo. E aí, há pouco mais de um ano, nós começamos a pensar diferente. A gente queria dar à pessoa serviços que fossem relevantes. Sim. Então, hoje, você tem uma série de clubes de benefícios e tal, que às vezes, tipo ponto de cartão, né? Você não tem um valor percebido. Ele existe, mas você tem que fazer muito esforço para conseguir colher qualquer resultado daquilo. Né? Então a gente começou primeiro a envolver os membros que são empresários da igreja. Olha, quem é empresário da igreja e quer de repente dar um desconto para uma pessoa da igreja? Como se fosse um cartão de desconto. Um cartão de desconto. Começamos a formar um clube. Né? Isso deu certo. Logo depois a gente lançou um wallet com um cartão pré-pago, então as pessoas podiam ter um cartão para o filho, um cartão para um funcionário doméstico e tal, e ele conseguia administrar aquele recurso, está fazendo uma obra em casa, então ele deixa lá o cartão para aquela obra, isso também foi muito bem, mas a gente queria ir além. Então, no ano passado, nós começamos a estudar até por conta da demanda, todo mundo que liga para fazer uma doação e de alguma maneira se envolve com o projeto social, ele sempre tem um pedido de oração. E muitas vezes ele esbarra num pedido de oração de cunho o quê? De saúde. Não estou bem, estou depressivo. Quantos por cento que é isso daí? Se você tem esse dado. Todos sem exceção fazem pedidos de oração. Não, de oração, mas para saúde. Hoje as maiores demandas são família, né? Talvez essa seja uma das maiores demandas que nós temos de pedido de oração. Financeiro, porque as pessoas atravessam as dificuldades das mais adversas, né? E aí vem a saúde física mesmo, pedidos de cura e tal, e também
infelizmente, um índice assim bem significativo são antidroguições, né? Então as pessoas enfrentam muitos problemas com drogas, com álcool, e a gente até tem vários pedidos para tentativa de internar, né? Porque nós temos um centro de recuperação que você conhece, né? Na Santana do Parnaíba, mas claro, são limitadas as vagas e a gente não consegue atender a demanda com rádio, TV, é impossível você atender. Mas eu peguei esse gancho só para falar exatamente da telemedicina. Que então a pessoa acaba ligando lá. Sim. Né, e ela fazia um pedido de oração. Pedido de oração, isso. E aí, bom, vamos achar uma maneira, já que a gente tem todo esse conceito de tecnologia e isso vem migrando, né? Vamos achar uma maneira de que a gente dê a ele o além, mais do que a oração, né? Bom, todo mundo pensa, já que eu tenho base, tenho gente, vamos vender um produto, vamos achar um parceiro? Não, a gente pensou completamente diferente. Eu quero impactar a saúde da pessoa de forma que ela não sinta-se só, vamos dizer assim, feliz por ter ajudado numa frente assistencial, num trabalho social que seja relevante, mas que ela também colha um resultado daquilo que a igreja está fornecendo a ela. Então começamos a buscar empresas que são idôneas, que são fortes no mercado, que consigam atender a malha de todo o nosso país, porque imagina, a TV está em vários estados, então eu não posso ter, às vezes, parceria com uma empresa local, uma clínica local, e dessa maneira nós fundamos a DigiCare, né, que é uma empresa voltada para cuidado integral da pessoa, e começamos a primeiro, fazer alguns seguros. Dava um seguro, literalmente, de vida para a pessoa. Então, quando ela fazia a sua doação, ela recebia uma pólice de uma seguradora. Olha, se acontecer qualquer coisa com você, a tua família está coberta a partir de hoje. Mas como assim? Quanto vai custar? Não vai custar nada. Isso aqui é uma contrapartida da sua doação. Depois avançamos para uma segunda fase, montamos um clube bem extenso de benefícios, com descontos dos mais variados em farmácias, hotéis, restaurantes, redes de supermercado, lojas de magazine, lojas de sapato, bom, de tudo. São mais de 3.000 empresas hoje que dão algum tipo de desconto fora as redes, né? Então vamos supor as redes como o Carrefour ou o Extra, você consegue fazer uma compra no site com um desconto se você for associado de dentro. Quanto custa isso? Não custa nada. Aí vamos buscar saúde integral, além de cursos. Então tem vários cursos, inclusive de línguas, gratuitos na nossa plataforma. A pessoa vai lá, ela doa e ela recebe um acesso para fazer um curso de línguas, de português, inglês, italiano, até mandarim tem. Puxa vida. Quer dizer, tudo EAD. É a sua oferta voltando a oferta efetivamente. Literalmente voltando. Tem várias matérias, até pessoas indo na farmácia, por exemplo, tem um senhor muito querido da igreja, né, que ele é camiseiro, ele faz camisa sob medida, e ele gasta mais de R$400 por mês na farmácia. E aí ele gravou a matéria esses dias que ele teve R$330 de desconto. Na hora que ele foi pagar a conta, ele não acreditou. Ele falou, é mais do que eu dou. Né? Tá vendo? Como é que pode? E eu recebi de benefício. E por fim, a gente acabou colocando no ar a medicina integral, né? Que não é só telemedicina, porque aí a gente vai entrar nesse produto especificamente. Né? A telemedicina hoje está sendo praticada e você tem telemedicina de todos os tipos em todas as esquinas. Eu estou aqui falando bem ou mal de nenhum produto, né? Mas a nossa plataforma foi desenvolvida, associada a uma das maiores plataformas do mundo. Então a plataforma que nós usamos hoje de telemedicina, ela é a 5ª maior do mundo e a maior da América Latina. São mais de 30 milhões de pessoas assistidas por esse sistema, né? No mundo. E no Brasil? Né? No país nós temos pouco mais de 14 milhões de pessoas assistidas no Brasil, da iniciativa privada e também da iniciativa pública, tá? Porque existe aí já estados que são clientes da mesma plataforma que nós utilizamos. Então é uma plataforma compartilhada, onde hoje são mais de 10 mil médicos em atendimento. 10 mil médicos? 10 mil médicos. Não existe triagem por enfermagem, ele é triagem feita por um clínico geral. E uma consulta ela não demora mais do que 5, 10 minutos. Esse é o tempo médio. Sem contar, né, Bispo, que você elimina a porta do hospital. Exato. Você tira aquela sobrecarga da porta, você já é a porta. Imagine o seguinte, quanto custa isso também? Nossa. Não custa nada. A pessoa faz uma doação e recebe um acesso.
É ilimitado? É ilimitado 24 horas por dia. Eu posso né? entrar, por exemplo, hoje, Claro amanhã, que de não novo? são todas as especialidades. Você pode entrar 2 ou 3 vezes hoje, se você quiser. Poxa vida. Porque é literalmente ilimitado. Ele faz a consulta e o médico que vai estar ali na telechamada, ele vai emitir o receituário via e-mail, Sim. com certificação digital. Se precisar de um atestado médico, de qualquer dispensa médica, assim vai. Vamos supor, você precisa de uma validação da sua receita para ir retirar um medicamento. De alto custo, por exemplo. Exato. Você precisa ir lá na farmácia popular, eles não vão aceitar se você não tiver um receituário que seja menor do que 30 dias. Exatamente. Então você entra ali, ele te manda no e-mail com toda a certificação digital e assim você pode ir na farmácia. Então, além disso, você tem todo o acúmulo do teu prontuário. Então, não é fazer uma videochamada. Porque a telemedicina hoje, muitos estão praticando assim, como se fosse uma consulta remota. Isso você faz com o teu colega, você faz com o teu advogado, você faz com um prestador de serviço, você faz com um psicólogo. Mas a ideia que a igreja teve é o seguinte: eu vou orar, eu sou pastor. Então você ligou para mim, eu vou orar. Mas eu também vou te dar um acesso de forma que você possa se tratar fisicamente, além de espiritualmente. Então hoje, 85% do nosso programa Gideão, que é o nosso programa social, ele é composto por pessoas que não frequentam a nossa igreja. 85%. Que não frequentam a igreja. Não frequentam a igreja. Mas eles, de alguma maneira, eles se identificam com as nossas frentes assistenciais e eles recebem essa contrapartida gratuita, 100% gratuita da igreja. E aí a gente passou por uma nova fase. Em algumas regiões mais simples, nós lançamos um programa de saúde integral social. Imagine, custa hoje R$ 14,90. Então, uma pessoa que mora numa comunidade, ela pode ter acesso à telemedicina por R$ 14,90. Aí abrange tudo. Ela tem telemedicina 24 horas por dia e clube de vantagens, porque aí ela está comprando por R$ 14,90, que é um lanche. Né? Não é um lanche. Não é um lanche. Depende de onde vai comer esse lanche. Depende do lanche. Depende do lanche. Então, ainda discutimos muito na época, a gente vai fazer isso mesmo, né? Porque estou muito ali no break-even, né, da nossa operação. Não, eu quero prover saúde para as pessoas, porque esse é um tema que no nosso país é delicado. Delicado. Né? É delicado e muitos, às vezes, têm enfermidades agravadas porque ele não tem acesso. Nós estamos no ABC, o ABC como um todo tem até um atendimento bom, né, de medicina, você não tem muita fila de especialidades e tudo mais, mas São Paulo, por exemplo, chega às vezes a ter, sei lá, 8 meses. Você imagina no Nordeste. Né? E atende lá também, né? Sim, tem em qualquer lugar. Qualquer lugar do país. A gente fala todo o território nacional porque os médicos são brasileiros, mas como é pela internet, você pode estar até viajando. E vai fazer. Então, veja só, você tem uma síndrome, sei lá, respiratória, gripal. Qual é o melhor lugar para você ser consultado? Você ir ao hospital e correr o risco de transmitir para N pessoas? Sim. Ou você fazer uma telechamada, o médico ali com você discutir alguns índices importantes, diagnosticar se aquilo é ou não sério. Se for sério, ele vai te indicar, olha, se for necessário, a gente vai chamar o SAMU, mas se não for sério, ele pode falar, olha, toma tal medicamento, ou então, antes da gente continuar aqui, faz tal exame, já te manda a requisição no teu e-mail. E você sabe, Bispo, para você que está em casa também, eu trabalhei muito com o hospital também, é o seguinte, se o Estado entendesse isso, todo mundo ia procurar esse programa da Renascer, por exemplo, a telemedicina. Porque a porta de entrada hoje, sabe quanto custa um paciente hoje na porta de entrada de um hospital? Mais ou menos R$2.000, R$2.500. Ele vai lá, ele passa, ele entra, ele é atendido, ele recebe um remédio, ou ele pega na veia alguma coisinha. Aquele custo todo dele chega a R$2.500 a R$3.000 por paciente. E às vezes ele chega ali, ele não tem nada, ou tem pouquíssimas coisas, não faz nada, mas usou todo o equipamento, pegou uma fila, ficou estressado. A gente que estava ali para ser atendido não foi atendido porque ele mais algumas pessoas estão ali e a porta de entrada está. Se a pessoa entendesse isso, né, se todo mundo entendesse dessa forma, isso tira iria a fila, desafogar o sistema ficava livre. Eu tenho muito contato, claro, né, com agentes públicos, secretários de saúde e tudo mais. É impressionante. Você tem hoje cerca de 60% do atendimento, ele pode e é resolvido no primeiro atendimento, né? E eles são de síndromes simples, como gripais ou cefaleia, coisas desse tipo. Sim. Né? Então isso poderia desafogar a UPA, desafogar o sistema público
e fazer com que eles volte a atenção àquilo que de fato é prioritário. Porque, sim. óbvio, vai ter muitas coisas que você não consegue resolver assim, Lógico. dessa maneira, Lógico. né? Mas quando você pensa hoje em telemedicina, a gente talvez pense muito nessa chamada, nesse primeiro atendimento, mas o que hoje nós estudamos é o telediagnóstico como um todo. Então, Sim. como fazer com que o seu diagnóstico seja mais célere, né? Como transformar uma consulta em uma base de dados. Entendi. Né? Porque cada prefeitura tem seu sistema. Exatamente. Cada lugar que você vai acumula o diagnóstico de uma maneira. Né? Então você tem lá, o governo federal tem o Conect SUS, que vai talvez acumular ali alguns dados seus, mas são dados documentais, dados talvez de alguma enfermidade que você tenha, porque você requereu algum tipo de benefício. Né? Então ele pode acumular lá, sei lá, você teve uma situação qualquer aí ortopédica e requerer um benefício do governo, então o Conect SUS vai acabar acumulando ali uma enfermidade que você teve porque você foi pensionista em um período. Mas esse dia a dia, né, o day by day da sua saúde, ele não vai acompanhar. Né? Já com a medicina, a telemedicina integral, isso passa a virar um banco de dados. E aí o médico, assim como o agente público, né, porque muitos municípios são clientes, ele vai ter o teu histórico. Então, peraí, esse cara aqui toma tal medicamento, ele já foi no médico 3 vezes esse mês, ele já esteve aqui com essa pressão alterada, faz 2 anos que ele está com a pressão alterada, e se não houver uma intervenção mais séria, uma dieta, um emagrecimento, vai evoluir, isso aqui vai virar uma doença cardíaca mais séria, né? Ou uma diabetes de um nível superior. Então, essa forma de lidar com o dado, que eu entendo que é a principal característica da telemedicina, a rapidez para chegar ao paciente e o acúmulo do dado num prontuário que seja claro para o profissional seguinte e o outro ter o teu histórico. Né? Você não se sente mal quando você tem que contar 10 vezes a mesma história? Exatamente. Para pessoas diferentes. Exatamente. Né? E normalmente isso acontece com quem tem menos condição, porque quem tem condição, o plano de saúde vai num hospital mais top e fica tudo gravado ali, né? Isso. E a maioria da população, acho que 90%, não tem esse acesso, que o bispo, através do apóstolo Estevão, da igreja, da Renascer, está proporcionando. Você já viu se alguma outra igreja cristã, católica, não, eu digo cristã, católica ou evangélica, já tem feito isso ou não? Não, eu não conheço. E olha que eu pesquisei bastante. Não, né? Eu não conheço. Não conheço ninguém que tenha tomado essa iniciativa, né? Talvez alguém possa ter pensado como produto, mas porque não... é difícil de pôr em prática isso, né? É muito difícil. É muito difícil de colocar em prática, porque é bonito de falar. Porque requer equipe, requer investimento, requer abrir mão de alguma coisa. Requer abrir mão, né? Porque, como eu disse, a gente trabalha ali, você imagina, estou falando da telemedicina, mas quem doa, ele tem uma assistência integral, que vai de um clube de benefícios para você assistir um cinema, se divertir com o teu filho, com a sua esposa. Não é de graça, né? Até a assistência funeral. Não é de graça, então, alguém está pagando a conta. Alguém está pagando a conta. Quem está pagando a conta é o programa social. Sim. Né? Então, até assistência funeral. Então, não tem 1 ou 2, tem dezenas de casos de pessoas que faleceram e foram cobertos pela nossa assistência funeral. Poxa vida. Né? Então, é claro, a gente não fica gravando matéria com isso, porque você vai ligar para o Wagner e fala, Wagner, você perdeu a pessoa aqui, dá para você dar um depoimento de como é que foi? Não, mas né? Porque é muito delicado, mas a gente tem no dia a dia, eu pessoalmente, muitas vezes ligo para a pessoa, aqui é o Bispo Rueda, do programa Gideão, tal, estou te ligando, né? Para prestar aqui os meus sentimentos, tá? Ministrar uma palavra, fazer uma oração. E muitas vezes a pessoa não é da igreja. Esses dias eu falei com uma senhora que era de São José dos Campos, que havia acabado de perder a mãe, e eu liguei para ela, falei, olha, fica tranquilo, a gente vai fazer tudo o que é necessário, a documentação, todo o trâmite. Mas, poxa, como assim, né? Eu não contratei esse serviço. Não, você não contratou. Realmente você não contratou. Você abençoou a obra, e essa é a palavra até que o apóstolo usa. Você abençoou a obra, na contrapartida você também é abençoado. Nossa, isso é uma coisa muito interessante, assim, que eu estava analisando, estava vendo, quando eu vi vocês pela televisão falando sobre isso para mim foi de uma grandeza, assim, uma grandeza muito grande, não existe, né? Mas uma coisa muito grande, porque normalmente, e eu sou ofertante na igreja também, sou dizimista, eu também acho que tem que ser assim mesmo, nós temos porque o que manteve a população bem na pandemia, gente, vocês acreditem ou não, foi a cultura e a igreja. Sem dúvida. Tantos shows, não estou dizendo que não, shows sertanejos também e tal, mas a igreja
Quantos programas nasceram daí? Eu não estou julgando se é bom ou não o programa, estou dizendo o seguinte, todo dia nós tínhamos uma palavra amiga. Todo dia nós tínhamos uma palavra de conforto para você. E vocês da Renascer, o pessoal da Renascer, deu um jeito de voltar, aquilo que você oferta na igreja, está voltando com telemedicina. Eu nunca vi um negócio desse. Muito bom, muito bom. Nós lançamos esse programa SOS da Vida em 2020, né, em abril de 2020. Foi quando nós colocamos no ar o 11 3500 1234. Nós tínhamos, no pico da pandemia, mais de 50 mil atendimentos por mês. Estou falando de atendimento pastoral. 50 mil atendimentos pastorais por mês, gratuitos. A pessoa liga, às vezes fica 1 hora no telefone, falando com alguém do outro lado, que também é um voluntário, só para tentar dar uma atenção. Não aguento mais, eu vou matar meu marido, eu estou surtando com os meus filhos em casa, eu estou com medo de morrer, o meu marido está internado na UTI. Então você tem, eu estou prestes a me jogar de uma ponte. Então você tem de todo tipo de acúmulo ali de informação. E muito do que a gente atendia, nem igreja na cidade a gente tinha. Porque imagina, sistema de rádio, TV, satélite, né? A gente está na Sky, então você tem lugares remotos que a pessoa realmente não tem ninguém. Ela tem lá uma parábola lá, pegou o sinal, ela escuta um culto, ela vê o número, vou ligar. Né? Eu estou desesperada. Então, olha só, daí que nasceu a ideia de que a gente precisava ter um ambiente virtual que passa a fronteira do teleatendimento. Então, como é que eu penso nisso? A gente está falando de saúde do futuro e eu estou falando de uma saúde integral. Sim. Onde você precisa ser cuidado no corpo, na alma e no espírito. Então, você quer ser cuidado no corpo, você vai num pronto-socorro, hoje, fisicamente, ali você tem uma série de profissionais que podem te apoiar, certo? Então, o que eu tenho trabalhado, discutido com o apóstolo, e óbvio, ele nos direcionado quanto a isso. Eu quero que a pessoa ela seja integralmente atendida no ambiente virtual. Sim. Ela pode prestar o culto dela, ela pode desenvolver a fé dela, ela pode estudar a palavra de Deus. Hoje a gente tem cultos via EAD, são mais de 8 mil alunos hoje que estudam pela internet conosco. Não só teologia, mas pode também... Estudam, no nosso caso, a maior parte dos cursos são... mas tem línguas também, você falou? Ah, sim, mas esses são os cursos que são doados, né, pelo Clube da Bênção. Tá. Mas a gente tem a escola da igreja em si, que a pessoa, ela aprende isso Bíblia, sim. E também tudo por IAD. E aí a gente foi aderindo, né, foi colocando ali, dando vazão a vários tipos de produtos diferentes. Ou seja, ela pode tratar a mente, tratar o coração, tratar a saúde e tratar o espírito só com um ato de doação e fé. Né? Muito bom. Olha, gente, eu estou muito agradecido aqui, Bispo, de você estar aqui. O nosso tempo está quase acabando, E o assunto rende, né? O assunto rende, né? Muito bom, até porque quando você vê doação, quando você doa alguma coisa para alguém, eu não estou falando só da igreja, estou falando do ser humano em si, quando isso vem da igreja, porque a igreja recebe também bastante da população. A população, o povo, é o que nos faz mover a nossa fé também, né, Bispo? É o que nos faz andar para frente. Nós somos pastores, a gente que é líder, você sabe que é eles que empurram a nossa fé. Isso é muito legal mesmo. E você está em qual lugar? Você está aqui na região de Santo André também? Estou no ABC Paulista, na região de Santo André, na Pereira Barreto 654. Então, você que quiser conhecer a nossa igreja, meu perfil no Instagram é BP Rueda, deve estar aí no seu GC, né? Então, Bispo Rueda, da Renascer, Avenida Pereira Barreto 654 em Santo André. Do lado ali da Chocolândia, entre a Chocolândia e o McDonald's, fazendo propaganda aqui, né? Depois da carreira você fez uma de graça. Um lanche. Mas tem São Bernardo também, na rua Jurubatuba. Tem. Em São Bernardo é na Alameda Glória. Alameda Glória número 100, é bem no centro de São Bernardo. Bem no centro de São Bernardo também. Pô, temos em Diadema, temos em Mauá, em Brasil Pires. Né? Então todo o Grande ABC, e todas as cidades do Grande ABC tem a Igreja Renascer em Cristo. É muito legal. E só para complementar, Renascer que faz a maior marcha do mundo, né? Nós vamos ter marcha em Santo André. Vamos ter marcha em Santo André no dia 18 de novembro, saindo da Avenida Firestone, ali com a Santos Dumont, bem na frente do Hortifruti ali, né? Segue pela Perimetral e a concentração vai ser na Praça 4º Centenário, que é o Paço Municipal. São Bernardo? São Bernardo sai do Ferrazópolis e a concentração vai ser no Paço Municipal também, no dia 28 de outubro. Vamos ver se a sua memória às 14 horas. 14 horas. Sua memória em Mauá?
Mauá, dia 21, também às 14 horas, e a concentração também no Paço Municipal, no estacionamento da Prefeitura. Então tá bom. Suas considerações finais para o público aí. Foi um prazer. Muito obrigado, Wagner, pelo convite. Foi um prazer estar aqui, né? Esse seleto grupo que acompanha a TV Mais. Que Deus abençoe a tua vida. Eu fico aguardando a tua visita ansiosamente. Deus abençoe. É isso aí, galera. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora. Obrigado, Bispo Rueda. Obrigado, apóstolo, por ceder o Bispo Rueda para estar com a gente aqui. E, mais uma vez, quero agradecer a Medra, ao nosso patrocinador, que é a empresa que tem trazido o cannabis para o Brasil, aquilo que tem ajudado muita gente que tem sido beneficiada com essa medicina do futuro. Muito obrigado e até a semana que vem com mais algumas novidades para você e que Deus abençoe você. Até o próximo programa.